Olá, a paz do Senhor Jesus esteja no meu e no seu coração nesse dia de hoje, nosso 25º dia do nosso projeto Destruindo Fortalezas, Oração e Libertação pela Família. E hoje nós vamos destruir o poder, as maldições de votos que foram quebrados. No auge da dor, no auge da situação financeira difícil, no auge dos problemas, as pessoas se desesperam e passam o carro adiante dos bois. Antecipam coisas que não era necessário ter feito. Por exemplo, quando você está passando por uma luta muito grande, com doenças, com qualquer tipo de dificuldade, de luta, de problemas, normalmente, o que as pessoas fazem? Naquela hora do desespero, faz um voto com Deus. Prometem parar de beber, parar de fumar, para que Deus venha atender o seu pedido e entrar com providência e com socorro. A palavra de Deus é contra, diz que Deus é contra fazer promessa, fazer voto em troca de barganha, barganhando alguma coisa. Vamos entender uma coisa. Votos são promessas solenes. O que são promessas solenes? Extraordinariamente sérias. Promessas que nós temos que cumprir com seriedade, com integridade. Você não pode fazer uma promessa para Deus e deixar de cumprir. Você não pode fazer uma promessa para Deus e simplesmente depois que receber a bênção fazer de conta ou esquecer que você fez aquele voto e voltar para o seu mundo de pecado e voltar para a sua bagunça. Por quê? Porque com Deus não se brinca. Deus não é Deus de brincadeira. Deus é um Deus sério. Então nós temos que ter seriedade ao falar com Deus. Nós temos que ter seriedade ao fazer os nossos votos e as nossas promessas. A palavra de Deus nos diz assim em Deuteronômios 23, versículo 21. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. O que está dizendo? Que o Senhor teu Deus vai requerer, vai cobrar de você aquela promessa que você fez e não cumpriu, entendeu? Então, tome muito cuidado com promessas, porque você pode estar atraindo maldições. Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Porém, se você se abster, se você não quiser fazer o voto, não é pecado. Por exemplo, você vai numa determinada igreja e o pastor fala assim, vamos fazer um voto. E aí, se você não quiser fazer, se sentir no seu coração de não fazer, não é pecado. Mas se você fizer, você é obrigado a cumprir, entendeu? Porque senão você estará pecando. O que proferir dos seus lábios, isso guardarás e o farás. Porque votaste livremente ao Senhor teu Deus o que falaste com a sua boca. Então, amadas, Deus não te colocou uma arma, Deus não te obrigou a votar. O voto foi coisa do seu coração. Então, se você votou, trate em cumprir. Por que tem tantas pessoas hoje que estão com a vida assim fracassadas? Porque antes de conhecer a Cristo, fizeram votos. Ou depois que conheceu a Cristo, fizeram votos e não cumprem os votos que fazem. No livro de Números, capítulo 30, versículos 1 a 14, fala tudo acerca dos votos, tudo que você deve, tudo que não deve fazer, qual o voto, qual promessa que Deus aceita. E muitas pessoas têm feito votos de tolo, e Deus não aceita esses votos, sabe? Deus não aceita isso. Por exemplo, fazer votos para filhos cumprir. Fazer voto para o marido cumprir. Ou o marido fazer voto para a esposa cumprir. Fazer voto para a mãe cumprir, para os irmãos cumprir. Se você está fazendo voto, a obrigação é sua e não da sua família. Então não faça voto porque Deus não aceita. Ah, eu não vou cortar o cabelo do meu filho porque eu fiz um voto para o meu filho ser curado. Não, não corte o seu, criatura. Faça um voto para não cortar o seu. O voto é você que está fazendo. Entendeu? Então Deus não aceita isso.
Você quer impor um peso, um jugo nas costas dos outros para dizer que você fez uma promessa. Não, Deus não aceita isso não. Sabe? Está escrito aqui, capítulo 30 de Números, versículo 2. Quando um homem ou uma mulher fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, algum jejum, obrigar-se a não cortar o cabelo, obrigar-se a não ir mais em festas, a não usar determinada roupa, a não usar mais maquiagem. O voto é seu, cada pessoa faz de um jeito. Não poderá violar a palavra da sua boca, como nós acabamos de ver em Deuteronômios. Mas olha aqui a respeito dos votos para outras pessoas. Quando, porém, uma mulher ou um homem fizer um voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando na casa do seu pai, na sua mocidade, ou na casa do seu marido, depois que casar, faz esses votos absurdos, de nunca mais depilar, de nunca mais cortar o cabelo, sabe? Esses votos estranhos, complicados. E se o seu pai não aceitar, esse voto seu não vale. Não vale, porque você deve obediência ao seu pai, tanto homem quanto mulher. E se está na casa, no casamento, se você fizer um voto desse, eu vou fazer um voto, meu filho nasceu doente, está doente, eu vou fazer um voto para o meu filho ficar até 5, 10 anos sem cortar cabelo. Se o seu marido não aceitar, você está pecando. Porque Deus não aceita isso. Voto é feito para que nós venhamos cumprir, não os nossos filhos. E não você fazer para o outro cumprir. Entenderam? Deus não aceita isso. Isso gera maldição para a sua vida. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Sacrifícios de animais. Votos com sacrifício de animais. Isso já foi abolido desde o sacrifício vicário de Jesus. Jesus já aboliu isso, mas tem gente que ainda insiste em fazer. Determinadas religiões, determinadas culturas ainda insiste em fazer. Deus não recebe, Deus não aceita. Deus condena sacrifícios de animais. Porque Deus deu aquilo que era mais precioso para ele, que é o filho unigênito dele, para se sacrificar por nós, para que fosse abolido o sacrifício de animais. Nós temos que cuidar dos animais, zelar deles e não sacrificá-los para que os nossos pecados sejam perdoados. Para que Deus venha atender algum pedido nosso. De forma alguma. Devemos ter muito cuidado mesmo com os votos, com a banalização dos votos, sabe? Fazendo esses votos esdrúxulos, esses votos incabíveis. Deus não aceita isso, isso é brincadeira com Deus. É melhor você não votar, porque se votar, você é obrigado a cumprir. Um voto é um compromisso extraordinário para Deus. Ninguém deve ser obrigado a fazer votos. Ninguém deve ser obrigado a fazer votos. Se você está em uma determinada igreja e aquele pastor está ali, vamos fazer voto de R$100, R$200, R$500. Vamos fazer voto disso, voto daquilo. Não importa se é dinheiro ou atitudes físicas que você deve tomar. Se você não quer, você não é obrigado. Deus te liberta desse fardo. Então só faça aquilo que estiver disposto no seu coração, que você possa cumprir. Caso contrário, não faça. Hoje, depois do sacrifício vicário de Jesus, qual que é o sacrifício que agrada ao Senhor? Lá no livro de Jonas, Jonas já entendeu isso. Jonas é no Velho Testamento e ele já entendeu isso, que Deus se agrada muito mais de um espírito quebrantado do que sacrifícios de animais, do que esses votos loucos. Deus se agrada do homem e da mulher obediente à palavra. Então vamos lá. Jonas, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Com voz de agradecimento, gratidão no coração, sabe? Cumpra os seus votos com gratidão. Vamos no Salmo 51, versículo 16 e 17. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas do holocausto.
Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás o Senhor. Deus se compraz de um coração quebrantado, de um espírito contrito, de um coração compungido e quebrantado, humilhado, quebrantado, de um coração amoroso, de um coração humilde. Deus se agrada e Deus não desprezará esse coração. É isso que Deus quer de nós. Ele não quer holocausto, sacrifício. Jonas entendeu isso, Davi entendeu isso. Que Deus se agrada de um coração, de um espírito quebrantado, humilde, humilhado, de um coração compungido e contrito. Entregue a Deus. Este Deus não desprezará. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, perdoa, Pai, todos os pecados que nós cometemos acerca de votos. Pai, quantos de nós fizemos votos no passado, votos que não cumprimos, não levávamos a sério. Deus, venha perdoar tudo aquilo que se passou, porque a palavra do Senhor nos diz que a partir de Cristo, quando aceitamos Jesus, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Então perdoa, Senhor, os pecados do nosso passado, Pai. Perdoa, Senhor, os votos que nós fizemos e não cumprimos. Lança no abismo do esquecimento, Senhor. E agora, Pai, traz-nos a luz da verdade no nosso coração, na nossa alma, que nós venhamos, em nome de Jesus, sermos libertos de todas as amarras, todas as maldições de votos que foram quebrados, que não foram cumpridos. E o Senhor venha, Senhor, nos dar, Senhor, em nome de Jesus, um coração quebrantado, humilde, Pai, humilhado, um coração totalmente reverente e entregue a Ti, Senhor, e ao Teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém? Fica com Deus, beijo no coração.